Senhor, essa noite nós nos rendemos ao Senhor. Realmente, Senhor, queremos que o Senhor sare a terra do nosso coração. Senhor, que o Senhor possa olhar para nós, para cada um de nós, e nos salvar essa noite, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor sabe que somos apenas vasos de barro e carecemos da Tua graça, carecemos da Tua glória, Senhor. Senhor, não permita que saiamos daqui sem ter ouvido o Senhor, sem ter suprido as nossas necessidades. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece o que temos vivido, o Senhor conhece o que temos passado. Por isso, Senhor, nós rogamos pela Tua misericórdia. Unja nossos ouvidos, unja também o nosso coração. Sara a nossa terra, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, esse final de semana, nós ainda vamos continuar um pouco ali dentro, obrigado, meu irmão, um pouco ali dentro de Atos, capítulo 2, e vamos iniciar Atos, capítulo 3, os primeiros versículos de 1 a 19. E o tema dessa mensagem é o poder de olhar para o Senhor. Irmãos, há um poder quando nós olhamos para o Senhor. E nós vimos em Atos 2 uma referência no livro de Joel. Então nós vamos começar pelo livro de Joel, tá bom? Vamos abrir no livro de Joel. Essa referência que Pedro fez em Atos 2 ao livro de Joel, irmãos, ele está fazendo referência a uma promessa que foi cumprida lá em Atos 2 e continua sendo cumprida em nossas vidas até os dias de hoje. Só que para a gente entender o fogo que desce em Atos, a gente precisa entender o chão seco que existia lá em Joel. Então, contextualizando para os irmãos, não vai dar para passar por todos os versículos, a gente vai passar por mais de um capítulo aqui. Então, ali no início, no capítulo 1 do livro de Joel, o versículo 3 diz assim: Pois, contai isso a vossos filhos, e os vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes às gerações vindouras. O que o gafanhoto cortador deixou, o que o gafanhoto peregrino comeu, e o que o gafanhoto peregrino deixou, e o gafanhoto devastador comeu, e o gafanhoto devastador largou, e o gafanhoto devorador comeu. Aqui no livro de Joel, irmãos, houve uma praga terrível em cima do povo. Acabou com toda a plantação. Ficou um caos nas terras de Judá, o povo em crise econômica, em crise ambiental, com a chuva de gafanhoto, acabando com toda a terra. Houve um desespero no coração do povo. Esse é o contexto inicial do livro de Joel, onde Pedro, lá em Atos 2, fez essa referência. Um chão seco. Versículo 13 do capítulo 1. Ó sacerdotes, vestivos, pois, de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa de Deus, do templo do vosso Deus. Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciões, líderes de todos os moradores de Judá, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ó Senhor Jesus, clamai ao Senhor. Versículo 15. Oh, aquele dia, sim,
o dia do Senhor está chegando. Irmãos, aquele dia, o dia do Senhor está chegando. E vem com tremenda força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Diante disso, imagina a cena, trazendo para nós um cenário de caos, de incerteza, com falta de tantas coisas que antes era abundante. Chão seco. Nosso coração muitas vezes está assim, não está? Como um chão seco. E é tão difícil, irmãos, quando o chão está seco. Já viu aquele chão seco do deserto, muitas vezes, de terra árida? Fica um chão todo rachado. Você jogar um pouco de água, você nem vê a água. Consome rapidinho, né? Como está o nosso coração? Não só agora, irmãos, mas durante a semana. Desfrutando dessa porção, e diante de tantas coisas, irmãos, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para os irmãos? Como eu vou falar para os irmãos? Se muitas vezes essa é a minha situação. Consumido pelo trabalho, pelas preocupações, pelas contas, pelos problemas. Aí você fica, Senhor, de onde eu vou tirar a água? Não é só o poço que está entulhado, agora o coração está seco. Parece que vive com caos, está sem esperança. Clamai ao Senhor. Esse era o contexto do livro de Joel, irmãos. Não sobrou trigo nem pasto. O povo estava em choque. E agora? O que fazer? Só que Joel, ele não viu o problema. Joel viu que Deus estava querendo um despertar espiritual. Diante de tudo que nós vivemos, estamos vivendo, porque está próximo o dia do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele quer um despertar espiritual na nossa vida. Individualmente, coletivamente, como igreja, Ele quer esse despertar espiritual, que vem através de nós vermos o Senhor, olharmos para o Senhor, sermos íntimos do Senhor. Alguém íntimo é alguém que conhece o coração, não é? Tem intimidade quando eu não sei do coração? Quando eu não sei das dores, dos anseios? Como anda a nossa intimidade com Deus? Nosso momento, eu e Ele. Como anda esse momento íntimo de falar, onde eu posso abrir o coração e falar, Senhor, eu estou assim. Ou será que durante o meu dia eu estou sendo consumido pelos gafanhotos? Devorador, consumidor, qualquer outro, cortador. Irmãos, muitas vezes durante o nosso dia nós estamos assim, sendo devorados pela ansiedade, pelas crises, pelos medos, pelos problemas, pelas contas. Onde está a minha intimidade com Deus? Capítulo 2. Fazei soar a trombeta por toda Sião, dai alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Versículo 8. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se deixem intimidar por nada. Versículo 11.
Eis que o Senhor levanta a sua voz à frente dos exércitos. Como é imenso o seu exército! Como são poderosos os que obedecem ao seu comando! Como é tremendo o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Versículo 12. Contudo, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Nós cantamos o hino agora, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, maus caminhos não é só os maus caminhos mais evidentes. Quando eu permito na minha vida, no meu dia, que esses gafanhotos consomem e eu não tenho intimidade com o Senhor, isso é um mau caminho. Quando eu abro mão no meu dia de ir até o Senhor e orar, e ler, e ter comunhão, isso é um mau caminho. Quando eu abro mão de pregar o Evangelho, isso é um mau caminho. Quando eu abro mão de estar na reunião por qualquer besteira, que tem momentos que precisamos nos ausentar para fazer alguma coisa, né? Mas tem vezes, irmãos, que nós somos vencidos por nós mesmos, pelo aquilo que nós queremos, gostamos, pensamos. E pode ser que eu esteja andando em um mau caminho. Por isso é necessário se converter. E às vezes o Senhor permite, né, que o chão nos falte. Quem aqui já passou por essa situação ou está passando por essa situação? Parece que estou sem chão. Parece que o chão está seco, eu vejo, não tenho saída, começo a me desesperar, a ansiedade começa a tomar conta, e eu olho e falo: onde está o chão? E agora? E agora, José? E agora? Irmãos, o Senhor permite essas situações para que a gente aprenda a parar de olhar para o chão e olhar para o céu. Olhar para o Senhor. Firmemente, pois olhai para Jesus e nada mais. Ó Senhor Jesus, que possamos olhar para o Senhor. E aqui há um chamado, irmãos. Versículo 12, versículo 13, versículo 12 fala de converter ao Senhor de todo o coração, com jejum, lamento, pranto. Mas olha o versículo 13. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, para vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, orarmos, jejuarmos, prantearmos, se nós rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes. Sabe o que o Senhor está falando aqui, irmãos? O Senhor, Ele não quer mais religiosidade. Naquela época era muito comum, quando acontecia alguma coisa, em sinal de arrependimento, as pessoas rasgavam as vestes. Era um sinal. Só que com o tempo, a maioria das pessoas faziam isso não porque estavam sentindo algo, mas porque se tornou um ritual. Será que fazemos parte, no nosso viver, de um ritual? Puxa, fiz isso aqui. Para me arrepender, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Já tem uma cartilha. Tem uma cartilha pronta para se arrepender. E aí? O Senhor quer que a gente rasgue o nosso coração, irmãos. Esse é o ponto central aqui de Joel.
Ele não quer um coração vazio, nem aparente. Ele não quer um teatro. Sabe o que ele fala de rasgar o coração aqui, não as vestes? Rasgar as vestes é algo visível, né? Puxa, aconteceu algo, rasgou as vestes. Aí eu vou olhar, uau, como ele é alguém espiritual. Rasgou as vestes. Olha, está arrependido. Puxa, a glória foi para quem? Para quem rasgou as vestes, né? Mas quando fala para rasgar o coração, quem consegue ver? Só o Senhor. A glória vai para Deus. A glória vai para Deus. Rasguem o coração e não as vestes. Sejamos íntimos do Senhor e não religiosos. Ó Senhor Jesus, Senhor, Ele não quer um filho com aquele cumprimento de regrinha, né? Tenho meu script certinho, faço aquele teatro de bom cristão, que vou para reunião. As reuniões funcionam. Puxa, fiz um script para a reunião funcionar. Olha que maravilha. A igreja, irmãos, não é uma empresa. A igreja é o corpo de Cristo. Não trate a igreja como uma empresa. Tenho que fazer isso, 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 senão não funciona. Chego lá, que bagunça! Muitas vezes eu quero fazer da igreja a minha empresa, colocando a minha cartilha. E o Senhor fala, olha, a igreja é o meu corpo. A sua função é exercitar espírito. A minha função e a sua função não é entrar na igreja para criticar, mas é para exercitar o espírito. Não é para olhar se a banda está boa ou não. É para eu adorar o Senhor. É para eu rasgar o meu coração, para ser iluminado, me arrepender diante do Senhor e ter uma nova vida, um novo começo. Versículo 16. Reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciões e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isso é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor planteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos. Ó Senhor, poupa teu povo, não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações as escarneçam deles. Porque haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Será que quando o mundo olha para nós, tem olhado para os cristãos, o que eles têm falado, irmãos? O que eles têm visto? Qual Jesus as pessoas estão vendo na minha vida e na sua vida? A pregação, irmãos, não é só marcar o dia de sair, que iremos fazer e é muito bom. Não é só vir aqui na frente e falar alguma coisa. É mostrar que Jesus é expresso no meu viver. Quando eu falo, quando eu respondo a alguém, qual Jesus tem saído da minha boca? Tem sido bênção ou tem sido maldição? Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer uma realidade, irmãos. É uma contrição real. É no meio do deserto, do caos, das lutas diárias, das dúvidas. E não adianta querer fazer um plano, irmãos. Na hora que vem as situações, eu vou fazer um plano
para resolver isso aqui. Não, é no meio de tudo isso que eu preciso retornar aos braços do Pai. É no meio do deserto que eu preciso voltar ao Senhor e olhar para Ele e correr para os braços do meu Pai e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Não tenho mais chão, mas posso olhar para o Senhor. Versículo 28. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu, na terra, sangue, fogo, grandes nuvens de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Agora o versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse era o contexto do povo. E aí, vamos lá para Atos 2, né? Aqui estava uma promessa. Imagine, irmãos, o Senhor, no meio de toda aquela situação, chega o profeta e fala: olha, vocês têm que converter, voltar para o Senhor, porque se vocês invocarem o Senhor, vocês serão salvos. A esperança vai ser derramada do Espírito sobre todos, sem distinção. Seja do servo, da serva, da criança, do jovem, do velho, todos vão receber o Espírito. E o povo olhava para o chão, para a terra seca, para a destruição, e olhava o profeta Joel falando. Se fosse eu e você, irmãos, sendo sinceros, qual seria o nosso sentimento? Às vezes eu ia falar, irmãos, confessar isso para os irmãos, eu ia falar para ele: professor Joel, você está bem? Eu preciso colocar comida em casa. E você está falando para eu ter esperança? Minha plantação acabou toda. E você está mandando eu invocar para ser salvo? Essa seria a minha resposta. Porque me falta fé. Me falta mais do Senhor. Eu não sei como seria a sua resposta. Por isso eu queria deixar isso para os irmãos considerarem. Mas essa promessa que Joel transmitiu, irmãos, passou 800 anos. Desde que Joel falou isso, até Atos 2. Passaram-se 800 anos. O povo se esqueceu dessa promessa. Mas existia um grupo de irmãos. Pedro e os 11 se levantaram, cheios do Espírito. Foi derramado o Espírito sobre eles. E o povo olhava aquilo ali e falava assim: o que é isso? O que está acontecendo? Será que eles estão bêbados? Essa hora da manhã? E Pedro falou com cada um deles, cheio de autoridade, cheio do Espírito. Falou assim: não, o que vocês estão vendo é a promessa que Joel falou 800 anos atrás. Que o Senhor iria derramar do Espírito dele sobre cada um. Sobre cada um. E aqueles judeus ficaram espantados, impactados com esse Jesus que estava sendo falado e tiveram uma única reação: que faremos, pois, irmãos? Aqueles que estavam criticando, falando: eles estão bêbados, agora ele está falando: que faremos? Que faremos? Porque foram impactados por causa de uma pessoa, de Jesus Cristo. E quando eles fizeram essa pergunta, o que Pedro falou?
Assim agora, vamos lá. Atos capítulo 2. Pedro começou a discursar, né? E falou, versículo 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E continuou, expondo, né? Escutai essas palavras, Jesus de Nazaré, homem aprovado, diante de Deus, por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos sabeis. Este Jesus, este homem vos foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, uma promessa que foi dada numa situação de chão seco. Agora está sendo falado aqui, olha, essa promessa é para todos quantos o Senhor chamar. Por isso, arrependei-vos, rasgai vosso coração, retornai ao Senhor. Senhor Jesus, essa promessa, irmãos, esse vento impetuoso que aconteceu em Atos 2, esse derramamento do Espírito, foi dado a cada um de nós. Em Joel, o povo estava chorando a perda, o caos, mas em Atos, Deus entrega o Espírito prometido. Aí fica uma pergunta para nós. Nós temos chorado a perda? Temos chorado o caos? Ou vamos nos alegrar, porque nos foi dado o Espírito prometido? Foi derramado o Espírito prometido sobre cada um de nós e sobre cada pessoa que o Senhor chamar. Quando eu e você, irmãos, estamos andando por aí, no trabalho, em casa, no ônibus, na padaria, o Senhor está chamando alguém através da sua vida. Por isso eu pergunto, qual Jesus tem saído de nós? O mesmo Deus que viu aquele solo seco, devastado por gafanhotos, é o mesmo Deus que enviou o fogo em Atos 2. Se em nossa vida, muitas vezes, está parecendo um campo devorado, um chão seco, não tenta consertar por você mesmo, não. Eu acho que essa é a experiência de todos nós. Quando vem as situações, a gente quer consertar, né? É impulso humano. Tem uma situação, minha mãe compartilhou comigo na Petrobras, camarada usando aquele carrinho de pegar, como é que chama aquele lá? Empilhadeira, pegar aqueles negócios grandes, né? Um funcionário viu que o negócio ia tombar. Qual foi a reação? Foi tentar consertar. Muito pesado. Caiu na perna dele. Perdeu a perna. Perdeu a perna. Quando vem o caos, quando vem o campo devorado, não tenta pôr sua mão. Não tenta pôr a mão. Não tenta consertar.
Vamos nos voltar ao Senhor. O Senhor, Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele só pede um coração rasgado, dilacerado para com Ele. Oh, Senhor, arrependimento profundo, né? Creia, irmãos, na promessa do Senhor. Creia que olhar para o Senhor, esse olhar para o Senhor, nos enche de poder, de vigor, de esperança. Quando eu olho para as situações, eu olho para mim mesmo, eu fico deprimido. Por quê? Porque não há esperança nas minhas situações. Não há esperança nos meus problemas. Ou há? Quando você olha para um problema, você vira assim, puxa, aquele problema me dá esperança. Quem que fala isso? Mas a gente fica lá, ai, meu problema. Né? Vamos aprender a olhar para o Senhor, irmãos. Oh, Senhor Jesus. O derramamento de Deus, ele é abundante. E esse dia do Senhor que foi falado aqui em Joel, né, um dia do Senhor terrível para quem está longe de Deus. Para quem está longe de Deus, esse dia do Senhor vai ser terrível. Mas o dia do Senhor é libertação para quem invoca o nome do Senhor, para quem está perto do Senhor. Por isso que Joel falou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, não é para ser um rito de ficar igual um mantra, oh, Senhor. Não é isso, que tem que ser real, tem que fluir água do meu interior, é olhar, na hora que eu invoco o Senhor, tem que me encher de esperança. Por quê? Porque há uma promessa, assim, é dia de libertação, quando eu olho para o Senhor, quando eu invoco o Senhor, eu me aproximo do Senhor, eu fico cheio de esperança de novo. Isso quer dizer que não vai ter problema? Puxa, então eu vou sair daqui, desfrutei, rapaz, Jesus é o Senhor. Vou chegar em casa, os problemas continuam. A questão é, como eu vou olhar? Vou ficar olhando para o chão seco ou eu vou olhar para o Senhor? Essa é a decisão que cabe a cada um de nós, irmãos. Eu vou colocar minha mão para tentar consertar ou eu vou invocar o nome do Senhor? Isso precisa ser real para nós. Senhor Jesus. Então nós vimos sobre invocar em Joel 2,32, Atos 2,21, mas ainda precisamos, para entrar aqui em Atos, no início de Atos capítulo 3, precisamos de Romanos capítulo 13, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 11. Os irmãos acharam? Amém. Queria pedir para lermos juntos, pode ser? Amém. Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3, e digo... Isso, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos ensino cremos. Aleluia! Aqui, na versão da King James, diz assim, fazei desta maneira, discernindo o tempo. Sabe o que nós precisamos hoje, irmãos? Discernir o tempo. Quantos de nós estamos discernindo o tempo em que estamos vivendo? Ou estamos vivendo como se estivéssemos em um parque de diversão, sem discernir o que está acontecendo e que o Senhor está próximo. Pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais
próxima do que quando cremos. Cada dia que passa, está mais próximo. Está mais próximo. Só que muitas vezes nós estamos dormindo, sonolentos, presos em nossos problemas, presos na terra seca, no deserto, olhando sem ver saída, porque estamos olhando para baixo e não para o Senhor. Quando estamos olhando para o Senhor, irmãos, ficamos cheios de esperança, cheios do Espírito, a nossa vida começa a ser um testemunho. Automaticamente começamos a falar do Senhor. Não é esforço, não é trabalhoso, não é mandatório, não precisa de alguém virar e falar assim, você tem que pregar o Evangelho, porque já vai fluir de você a pregação do Evangelho. Vai fluir de você o amor pelas pessoas. Você precisa forçar para amar o filho? Você só ama? Só ama, né? Quando estamos cheios do Espírito, a gente não precisa forçar amor para pregar o Evangelho. Ele flui de nós, porque é o próprio Deus fluindo de nós. Ó Senhor Jesus. E aí entramos no capítulo 3 de Atos. Eu vou só iniciar e vou completar amanhã, tá, irmãos? Essa mensagem eu vou completar amanhã cedo. Então, o capítulo 3, versículo 1 diz assim, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado por um dos portões do templo, chamado do Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro e companhia de João disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que acontecera. Aqui, irmãos, começa com um mendigo sendo carregado, colocado na porta do templo. Nós acabamos de ler um versículo sobre despertar do sono. O que é estar na porta do templo? Nem entra e nem está lá. Não está cá nem está lá. Está ali, em cima do muro. Está na porta. Não entra para intimidade com Deus, para ter uma vida de realidade, mas também não está no mundão. Ele está ali buscando algo para resolver o problema dele. Qual que era o problema dele no momento? Ele queria um donativo. Ele queria um dinheiro. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Paralisados, sonolentos, na porta do templo, esperando alguém dar um donativo para nós, para resolver um problema nosso, uma situação. Puxa, irmão, é que você não sabe o meu problema. Quer trocar?
Todos nós temos problema. Talvez eu ache que o meu é maior do que o do Flávio, só que na hora que eu trocar com ele eu vou falar assim, ih, rapaz, quero o meu de volta, posso pegar? Né? Senhor Jesus, nosso viver tem que ser um viver vivo, cheio de Cristo, servindo no Espírito. Quando a gente está preso nesse caos, nesse deserto, é estar parado, paralisado na porta do templo. É vir para a reunião só esperando alguém dar um donativo. Eu vou para a reunião, vou sentar aqui, vou esperar alguém trazer uma palavra que vai resolver o meu problema. Alguém vai virar e falar, irmão, o problema do seu casamento, você tem que fazer isso, isso e isso. Irmão, o problema com os seus filhos, você vai fazer isso, isso e isso. Estou ali esperando um donativo. Enquanto Deus quer me dar muito mais do que um donativo. Ele quer me dar uma vida abundante, da plenitude do Espírito, cheio de graça e de realidade, cheios do Senhor. Um viver de intimidade e profundidade com Deus, de servir o Senhor com realidade, irmãos. Quando estamos juntos, servir uns aos outros, tem que ser prazeroso. Não pode ser algo pesado. Puxa, sou eu de novo que vou servir, mas só eu que sirvo. Por que, Jesus? Não é assim? É pesado para nós? Então, falta espírito, falta intimidade. Ainda estou preso no caos. Ainda estou parado na porta do templo. Eu preciso da experiência de entrar. Por causa do horário, irmãos, eu vou continuar amanhã. Essa porção ainda é muito rica, muito profunda aqui em Atos 3, só que eu quero dar tempo para os irmãos compartilharem em grupo, para todos poderem compartilhar, ruminar e depois vir aqui na frente e dar a sua porção também. Porque a reunião não é uma reunião de um só. Todos podereis profetizar, um após o outro, cheios do Espírito. Amém? Então vamos ficar em pequenos grupos agora, compartilhar uns com os outros, depois a gente vem aqui na frente e amanhã a gente continua, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.